Olá, senta aí no meu quintal imaginário e vamos conversar sobre espiritualidade? Hoje eu quero saber de vocês. Quais experiências com a espiritualidade ou com o sobrenatural vocês já tiveram? Porque a que eu, não esqueço nunca, foi quando, uns dias antes de eu descobrir que estava grávida, eu tive um sonho. Nesse sonho, o meu pai, ele vinha com o neném no colo e ele entregava esse bebê para mim. Quando ele me entregava esse bebê, eu olhava justamente no rostinho dele e eu via o Ravi todinho, que é o meu filho. Então, eu fiquei com essa cena na minha cabeça, eu não esqueci. E aí, antes de fazer o teste para ver se era menino ou menina, eu falei pro meu esposo, né, que tinha desse sonho e que se fosse o neném do meu sonho seria um menino. E eu fiquei com isso na cabeça. Gente, foi fazer o exame. Na hora de fazer o exame, adivinha? A criança tava com as duas pernas assim e o pintinho dele assim, ó. Tinha nem como falar que não era. Ali eu já sabia que era o meu neném. Aí, quando o Ravi nasceu, ele nasceu de parto cesárea. E na hora que eles tiraram ele da minha barriga e colocaram ele naquele plástico que fica na nossa frente, o roxinho veio direto na minha cara. E ele começou a chorar. Gente, era exatamente o bebê que eu tinha sonhado. Todos os detalhes dos cabelinhos, cheio de cabelo, exatamente como eu sonhei, ele era bem cabeludo. Depois caiu tudo, mas hoje ele já tá cabeludo de novo. Mas foi exatamente o bebê que eu sonhei. E quando eu senti a sensação no sonho dele no meu colo, eu lembro que eu ficava, eu quero sentir essa sensação. Eu preciso sentir essa sensação de ter esse neném no meu colo. Então imagina como eu não fiquei a gravidez inteira, né, gente? E no dia que eu ganhei ele, foi o melhor dia da minha vida, assim, disparado. A gente fica duvidando muito da gente mesma, né? Se a gente vai dar conta, se a gente vai conseguir amamentar, se a gente vai conseguir lidar com uma nova vida, né? Mas eu aprendi que quando nasce uma criança, nasce uma nova mãe, né? É incrível. A gente entende que a gente faz de tudo. A gente poderia fazer de tudo para dar um mundo para esse bebê, sabe? Você se torna... não é que você se torna, né? Mas você descobre uma força que você nunca imaginou que você teria. É uma coisa muito louca, porque você sente que você é imbatível. Tipo, gente, eu enfrento qualquer coisa para dar o melhor para essa criança, entende? A gente vira umas super heroínas, que a gente aprende a lidar com situações do dia a dia, coisas que acontecem, né, na nossa vida. E, enfim, é uma experiência que até hoje me emociona, me toca diferente, porque foi muito louco, né? A gente sonhar com uma criança e depois ela nascer exatamente como era no sonho. E geralmente eu sonho com meu pai, mas meu pai, ele nunca fala nos sonhos. Ele tá sempre... ou ele tá sério, ou ele tá muito feliz, mas ele não fala comigo. Eu falo com ele o tempo todo, abraço, falo, e ele não fala. Ele sempre tá sereno. Então, nesse dia, nesse sonho, né, no caso, quando ele veio me entregar o neném, ele olhou no fundo do meu olho e falou: esse presente é seu. Foi a primeira vez que meu pai falou comigo em sonho, e acho que é a última, porque depois eu sonhei com ele e não teve mais nenhuma fala. Mas é muito louco a gente entender que a espiritualidade, ela é perfeita, gente. Porque a gente consegue se conectar com nossos entes, né, queridos, que já partiram por sonhos, por orações. E é tão engraçado que quando eu penso no meu pai, eu faço uma oração para ele e logo depois eu escuto a risada dele na minha mente. Tipo, eu recebi. Então a gente aprende a
a se conectar de uma forma mais sobrenatural, porque nem sempre todo mundo entende essas coisas, né? Eu acho que muita gente aqui também não vai entender, mas são coisas que a gente vivencia e não tem ninguém que possa falar que não foi assim, porque foi exatamente assim que aconteceu. Então tem coisas que, como eu falei para vocês no vídeo anterior do recado da espiritualidade, a gente tenta racionalizar muito coisas que não tem como racionalizar, porque são experiências sobrenaturais com a espiritualidade. E nem tudo a gente vai conseguir explicar, mas a gente sente, a gente sabe que é verdadeiro, a gente sabe que é aquilo. Então, é por isso que eu perguntei para vocês, qual foi a experiência mais louca assim que você já teve com a espiritualidade e aconteceu exatamente como você sonhou? Se você já teve experiências com sonhos, previsões, né? Porque tem muita gente que sonha com uma pessoa falecendo e depois essa pessoa falece realmente. Então, são vários tipos de conexões com a espiritualidade, né? A espiritualidade tenta avisar muitas vezes. Às vezes a gente sente aquela intuição de que não é pra ir em tal lugar, e aí a gente não vai e acontece alguma coisa e aí você, puta merda, que isso que tá acontecendo? Sabe, gente? Então, me conta aí, qual foi a experiência que vocês já tiveram, e se vocês quiserem saber mais experiências, comenta aí também, que eu vou adorar falar mais sobre isso. Eu amo falar sobre experiências de espiritualidade, sobre coisas que eu já vivi, sobre experiências que eu já tive que passar, e que quando eu não confiei na minha intuição, não deram resultado bom. Como eu já falei no vídeo aqui, eu já tive um corte na perna num passeio de lancha, porque eu ignorei total a minha intuição, que tava gritando desde o dia que eu cheguei nessa viagem. Mas enfim, gente, coisas da vida, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo a lidar mesmo com esses tipos de situações também que vão acontecendo na nossa vida, e aprendendo a confiar mais no que a gente sente, no que a gente nem sempre vai ver, né? Mas a gente sabe, lá dentro a intuição avisa, sabe que tem alguma coisa ali.